Fazia 3 semanas que Mariana não aparecia aqui em casa. 3 semanas inteiras. Para vocês isso pode parecer pouco, mas para mim, que estava acostumado a ver aquela menina todo fim de semana desde que ela nasceu, era uma eternidade. E o pior não era só a ausência dela. Era o jeito que ela sumiu. Sem explicação. Sem conversa. Simplesmente parou de vir. Eu tentei ligar. Mandei mensagens. Até pedi pro meu filho, o Henrique, falar com ela. Mas a resposta era sempre a mesma. Tá ocupada, pai. Faculdade, trabalho, essas coisas. Só que eu conhecia minha neta. Conhecia desde o dia que ela nasceu. Eu que ensinei ela a andar de bicicleta. Eu que ficava com ela quando os pais viajavam. Eu que ajudava com os deveres de casa. E aquela desculpa não colava. Tinha alguma coisa errada. Eu sentia nas tripas. Foi num sábado à tarde que tudo mudou. Mariana apareceu aqui, mas não era para me visitar. Era para pegar umas caixas de livros que ela tinha deixado guardadas no quarto dos fundos. Ela entrou rápido, mal olhou para mim, deu um oi, voz seco e foi direto pro quarto. Nem me abraçou. Nem me deu beijo. Nada. Eu fiquei ali parado na sala, com aquela sensação horrível de que tinha perdido minha neta de alguma forma. Era como se ela tivesse virado uma estranha da noite pro dia. Tentei puxar conversa, ofereci um café, perguntei se ela queria almoçar comigo. Ela disse que não, que estava com pressa, que tinha compromisso. Compromisso? No sábado? Eu perguntei. Vou. Tenho que ir. E foi nesse momento que aconteceu. Ela colocou o celular em cima da mesa da sala para carregar umas caixas até o carro. O aparelho ficou ali, desbloqueado, com a tela acesa. Eu não sou dessas pessoas que fica xeretando o celular dos outros. Nunca fui. Mas quando eu olhei sem querer, vi uma conversa aberta no WhatsApp. E o nome na conversa era mamãe. Minha nora. A Patrícia. E a última mensagem da Patrícia estava ali, clara como o dia. Não esquece do que conversamos. Ele não pode saber de nada. Continue fingindo que está ocupada. Meu coração disparou. Minhas mãos começaram a tremer. Continue fingindo? Ele não pode saber de nada? Do que diabos elas estavam falando? Eu olhei para o corredor, vi que Mariana ainda estava no quarto, e não resisti. Rolei a conversa para cima. Mãe, eu não aguento mais mentir pro vô. Ele não merece isso. Mariana, já conversamos sobre isso. Seu pai e eu decidimos que é melhor assim. Ele vai descobrir de qualquer jeito, mas não agora. Mas ele fica ligando, mandando mensagem. Tá sofrendo. Eu sei, filha. Mas é para proteger ele. Você entende, né? Proteger? Proteger de quê? Minha cabeça começou a rodar com 1000 possibilidades. Será que eu estava doente e ninguém tinha coragem de me contar? Será que tinha alguma coisa acontecendo com a família e estavam me escondendo? Ou pior, será que eles estavam planejando me internar em algum lugar? Eu ouvi os passos de Mariana voltando pelo corredor. Rapidamente, coloquei o celular na posição que estava antes. Ela entrou na sala carregando 2 caixas, pegou o aparelho e colocou no bolso. Pronto, vou. Já peguei tudo. Tem certeza que não quer ficar um pouquinho? A gente podia conversar, ver um filme. Ela desviou o olhar. Eu vi a culpa estampada no rosto dela. Não dá hoje, vô. Desculpa. E saiu. Simplesmente saiu. Nem se despediu direito. Fiquei ali sozinho na sala, com aquelas palavras martelando na minha cabeça. Ele não pode saber de nada. Do que eu não podia saber? Porque estavam me escondendo alguma coisa? E por que usavam minha neta, minha Mariana, para me enganar? Passei o resto do sábado remoendo aquilo. Tentei ligar pro Henrique, meu filho, mas caiu na caixa postal. Tentei ligar para Patrícia, mesma coisa. Era como se tivessem combinado de me evitar. No domingo, mesma história. Segunda-feira, nada. Na terça, eu já estava ficando desesperado. Comecei a criar cenários na minha cabeça. Cada um pior que o outro. Talvez eu tivesse alguma doença terminal e eles não queriam me contar. Talvez Henrique tivesse perdido o emprego e tivesse vergonha de falar.
Talvez a Patrícia quisesse se separar dele e eles estavam escondendo de mim. Ou talvez eles quisessem me colocar num asilo e estavam preparando o terreno para isso. Essa última possibilidade me assombrou por dias. Eu via na televisão essas histórias de idosos sendo largados em asilos contra a vontade. Famílias que se cansavam de cuidar dos pais velhos e simplesmente se livravam deles. Será que era isso? Será que meu filho tinha cansado de mim? Eu comecei a prestar atenção em detalhes que nunca tinha notado antes. Nas últimas vezes que Henrique tinha vindo aqui, ele parecia distraído, preocupado com alguma coisa. E a Patrícia? Fazia semanas que ela não aparecia. Sempre com desculpa de trabalho, de compromisso, de coisa para resolver. Na quarta-feira, eu não aguentei mais. Peguei o telefone e liguei pro Henrique de novo. Dessa vez ele atendeu. Oi, pai. Tudo bem? Não tá tudo bem. Preciso falar com você. Pessoalmente. Ele hesitou. Pai, eu tô meio atarefado essa semana. Talvez no fim de semana a gente... Henrique, eu não tô pedindo. Tô dizendo. Preciso falar com você. Hoje. O tom da minha voz deve ter assustado ele, porque ele concordou. Tá bom, pai. Eu passo aí depois do almoço. Mas ele não passou. 3 da tarde. Nada. 4 da tarde. Nada. 5 da tarde eu liguei de novo. Caiu na caixa postal. Mandei mensagem. Nada. Era como se ele tivesse me dado um bolo de propósito. Foi aí que eu decidi fazer uma coisa que nunca pensei que ia fazer na vida. Fui até a casa dele sem avisar. Peguei o ônibus, desci 3 quarteirões antes, caminhei até lá. Eram quase 8 da noite. Eu sabia que nesse horário todo mundo estava em casa. O trajeto de ônibus foi torturante. Eu ficava imaginando o que ia encontrar lá. O que eles iam me dizer. Como ia ser a reação deles quando me vissem aparecendo sem avisar. Passava pela minha cabeça que talvez eu tivesse enlouquecendo. Que talvez não tivesse nada de errado e eu estava criando o caso à toa. Mas aquelas mensagens eram reais. Eu tinha visto com meus próprios olhos. Quando cheguei perto, vi todos os carros na garagem. O de Henrique, o da Patrícia, até o fusquinha velho que era da Mariana. Tavam todos lá. Respirei fundo e toquei a campainha. Ninguém atendeu. Toquei de novo. Nada. Eu sabia que eles estavam dentro. Dava para ver luz acesa na sala. Dava para ouvir vozes. Toquei a campainha pela 3ª vez e dessa vez deixei o dedo lá, fazendo aquele barulho irritante que não para. A porta se abriu. Era Henrique. E o rosto dele, meu Deus, o rosto dele era de quem tinha visto um fantasma. Pai, o que o senhor está fazendo aqui? Vim visitar minha família. Ainda posso fazer isso ou também vou precisar marcar hora? Ele ficou sem graça. Abriu mais a porta. Claro que pode, pai. Entra. Entrei e logo vi a cena toda. Patrícia estava sentada no sofá com os papéis na mão. Mariana estava do lado dela. E tinha mais gente ali. Um casal que eu não conhecia e uma mulher de taier com uma pasta executiva no colo. Silêncio total. Todo mundo me olhando como se eu tivesse interrompido uma reunião secreta do governo. O que está acontecendo aqui? Eu perguntei, direto. Henrique trocou olhares com Patrícia. Ela guardou os papéis rapidamente. Nada demais, sogro. Só uns amigos que vieram jantar. Amigos? Às 8 da noite, numa terça-feira, todo mundo de cara séria e com papéis na mão. Pai, é melhor o senhor voltar para casa. A gente conversa outro dia. Outro dia? Faz 3 semanas que vocês estão me evitando. Faz 3 semanas que minha neta parou de ir me visitar. E agora eu descubro vocês aqui, escondidos, tramando alguma coisa. Vocês acham que eu sou idiota? Mariana levantou. Tinha lágrimas nos olhos. Vô, não é assim. Então me explica como é. Mariana. Me explica por que você parou de ir na minha casa. Me explica essas mensagens com sua mãe dizendo que eu não posso saber de nada. O silêncio que caiu na sala foi sepulcral. Patrícia ficou pálida. Henrique fechou os olhos. A mulher do taier se levantou. Senhor, eu acho melhor eu ir embora.
Vocês precisam conversar em família. Não, doutora Fernanda, por favor, fique, Patrícia disse. Já que ele descobriu, acho que é melhor contar tudo agora mesmo. Meu coração estava batendo tão forte que eu achei que ia ter um trompada ali mesmo. Contar o quê? O que tinha de tão terrível para contar? Henrique me puxou pelo braço. Senta aqui, pai. Eu não quero sentar. Eu quero saber o que vocês estão escondendo de mim. Por favor, pai. Senta. Sentei. Não porque eu quis, mas porque minhas pernas estavam bombas demais para continuar em pé. A tal da doutora Fernanda se aproximou. Ela tinha um ar profissional, mas ao mesmo tempo compassivo. Senhor Roberto, meu nome é Fernanda. Sou advogada da família. O que vou contar para o senhor agora pode ser um choque, mas peço que tente manter a calma. Advogada? Por que diabos eles precisavam de uma advogada? Sua casa, ela continuou, a casa onde o senhor mora há mais de 30 anos, está prestes a ser tomada pelo banco. O mundo girou. Literalmente girou. Como assim tomada pelo banco? Henrique se ajoelhou na minha frente. Pai, o senhor lembra quando assinou aqueles papéis para mim há 2 anos? Aquele refinanciamento que eu disse que ia ajudar a baixar as prestações? Eu lembrava. Vagamente. Henrique tinha vindo com uma história de que podia refinanciar minha casa, baixar o valor das parcelas, me ajudar a economizar. Ele trouxe uns papéis. Eu assinei confiando nele. Era meu filho. Por que eu não confiaria? Aquilo não era um refinanciamento, pai. Era um empréstimo. Um empréstimo que eu peguei usando sua casa como garantia. Eu não conseguia processar. Não conseguia entender. Você fez um empréstimo na minha casa? Eu estava desesperado, pai. A empresa estava quebrando. Eu ia perder tudo. Pensei que conseguiria pagar rápido, que o senhor nem ia saber. Mas as coisas não melhoraram. A empresa faliu mesmo. E agora? Agora eu não tenho como pagar. E o banco vai executar a dívida. Vai tomar sua casa. Não, não, não. Aquilo não podia estar acontecendo. Minha casa. A casa que eu comprei com o suor do meu rosto. A casa onde criei meus filhos. A casa onde minha falecida esposa passou os últimos dias dela. A casa onde cada canto tinha uma memória. Eles iam tomar? Quando? Foi tudo que consegui perguntar. Daqui a 2 meses, a advogada respondeu. O banco já iniciou o processo de execução. A menos que a dívida seja quitada, o senhor vai ter que desocupar o imóvel. Quanto? Quanto é a dívida? 280 mil reais. Eu não tinha 280 mil reais. Mal tinha dinheiro para passar o mês. Minha aposentadoria era de 2 salários mínimos. Eu não tinha nada. Nada além daquela casa. E agora nem ela eu ia ter mais. Por que vocês não me contaram antes? Eu perguntei, mas minha voz saiu fraca, derrotada. Porque a gente estava tentando resolver, pai. Eu estava tentando juntar dinheiro, negociar com o banco, fazer qualquer coisa para não perder sua casa. Mas não adiantou. E quanto mais o tempo passava, mais difícil ficava te contar. E a Mariana? Por que ela parou de ir me ver? Mariana se aproximou, chorando. Porque eu não aguentava, vô. Não aguentava chegar lá e fingir que estava tudo bem. Não aguentava te ver feliz, contando suas histórias, fazendo café para mim, enquanto eu sabia que você ia perder tudo por causa do meu pai. Me dava um aperto no peito tão grande que eu preferi parar de ir. Aquelas 3 semanas de ausência. Aquelas 3 semanas de desculpas esfarrapadas. Tudo porque ela não conseguia me olhar nos olhos sabendo da verdade. E eu achando que tinha feito alguma coisa errada, que tinha magoado ela de alguma forma. Então é isso, eu disse, mais para mim mesmo do que para os outros. Vou perder minha casa. Não, pai. Não vai. Levantei os olhos pro Henrique. Como não vou? Você mesmo disse que não tem dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Como é que não vou perder? Foi aí que o casal desconhecido se manifestou. O homem se levantou e estendeu a mão para mim. Senhor Roberto, meu nome é Márcio. Esta é minha esposa, Júlia. Nós somos os novos sócios do seu filho na empresa que ele está abrindo. Empresa? Que empresa?
Henrique se sentou ao meu lado. Pai, eu passei os últimos 2 meses trabalhando num projeto novo. Uma startup de tecnologia. O Márcio e a Júlia investiram pesado nisso. A gente já tem contratos fechados. Clientes esperando. Vai dar certo, pai. E o primeiro dinheiro que entrar, o primeiro centavo, vai ser para pagar sua dívida. Mas o prazo é daqui a 2 meses. Por isso a gente está aqui hoje, a advogada interveio. Consegui negociar uma extensão com o banco. Mais 60 dias. O suficiente para a empresa começar a faturar e quitar a dívida. E se não der certo? E se não faturar o suficiente? Ninguém respondeu. Porque a resposta era óbvia. Se não desse certo, eu perderia minha casa. Pai, eu vou fazer dar certo. Eu juro. Eu não vou deixar você perder aquela casa. Foi o maior erro da minha vida ter usado ela para pegar aquele empréstimo. O maior erro. Eu destruí minha empresa, destruí meu casamento, quase destruí minha relação com minha filha. Mas eu não vou destruir o Senhor. Não vou. Olhei para Patrícia. Destruiu o casamento? Ela assentiu, com os olhos vermelhos. A gente tá se separando, sogro. Por causa dessa situação toda, por causa das mentiras, das dívidas. Não dá mais. A gente só tá segurando até resolver isso da sua casa. Depois, cada um vai pro seu lado. Mariana chorava baixinho no sofá. Minha neta, aquela menina que eu vi crescer, tava sofrendo com tudo aquilo, vendo a família dela desmoronar. E você, Mariana? Tá bem. Ela balançou a cabeça. Não, vô. Não tô bem. Eu me mudei para casa de uma amiga semana passada. Não aguento mais o clima aqui em casa. Meu pai e minha mãe brigando o tempo todo mundo escondendo segredo, todo mundo fingindo que tá tudo bem. Eu só queria que as coisas voltassem a ser como eram antes. Eu também queria. Queria voltar para 3 anos atrás, quando minha esposa ainda estava viva. Quando Henrique ainda tinha uma empresa funcionando. Quando Mariana ia me visitar todo fim de semana e a gente passava a tarde inteira vendo filmes antigos e comendo pipoca. Mas não dá para voltar no tempo. Dá para tentar consertar o presente, mas o passado já era. O que vocês querem de mim? Eu perguntei. Por que me chamaram aqui hoje? A advogada abriu a pasta dela. Senhor Roberto, precisamos que o senhor assine alguns documentos. São procurações para que seu filho possa negociar diretamente com o banco em seu nome. Vai facilitar o processo. Facilitar o processo de me tirar da minha casa? Não, pai. Facilitar o processo de salvar sua casa, Henrique corrigiu. Eu preciso ter autorização para falar com o banco, para mostrar meu plano de pagamento, para negociar prazos. Mas só posso fazer isso com sua autorização. Olhei para os papéis. Eram vários. Cheios de termos jurídicos que eu mal conseguia entender. Da última vez que assinei papéis que você me trouxe, eu acabei perdendo minha casa. Henrique abaixou a cabeça. Merecido. Eu sei, pai. Eu sei. E eu vou carregar essa culpa pro resto da vida. Mas dessa vez é diferente. Dessa vez você está assinando para tentar salvar sua casa, não para perder ela. E dessa vez tem uma advogada aqui para garantir que está tudo certo. O senhor pode ler com calma, a doutora Fernanda disse. Pode levar para casa, mostrar para outro advogado se quiser. Não precisa assinar agora. Mas eu sabia que precisava. O prazo estava correndo. Cada dia que passava era um dia a menos para conseguir o dinheiro. Peguei a caneta. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui segurar direito. Onde eu assino? Henrique apontou os lugares. Assinei. 1, 2, 3, 4 documentos. Cada assinatura parecia um pedaço da minha dignidade indo embora. Quando terminei, a advogada recolheu tudo e guardou na pasta. Pronto. Agora é trabalhar para conseguir o dinheiro. Senhor Roberto, o senhor tem minha palavra de que vamos fazer tudo o que pudermos para salvar sua casa. Palavra de advogado, eu murmurei. Que coisa mais confiável. Ela não se ofendeu. Apenas sorriu de um jeito triste. Eu entendo sua desconfiança. Mas eu tô fazendo isso de graça, sabia? Sem cobrar nada.
Porque a Patrícia é minha amiga desde o colégio e porque eu acredito que todo mundo merece uma segunda chance. Inclusive seu filho. Levantei. Eu queria ir para casa. Queria deitar na minha cama. Queria acordar e descobrir que tudo aquilo tinha sido um pesadelo horrível. Vô, deixa eu te levar em casa, Mariana ofereceu. Não precisa. Eu vim de ônibus. Volto de ônibus. Vô, por favor. Deixa eu te levar. Olhei para ela. Pros olhos vermelhos e inchados. Pra expressão de culpa no rosto. Ela não tinha culpa de nada. Era só uma menina tentando lidar com a merda que os adultos ao redor dela tinham feito. Tá bom. Me leva. O caminho até casa foi silencioso. Mariana dirigia concentrada, limpando as lágrimas de vez em quando. Eu olhava pela janela, vendo as ruas passarem, pensando em como minha vida tinha virado de cabeça para baixo em questão de minutos. Quando chegamos, ela desligou o carro, mas não saiu. Vô, eu sinto muito. Sinto muito por ter sumido. Sinto muito por ter mentido. Sinto muito por tudo. Você não tem culpa de nada, Mariana. Mas eu me sinto culpada. Me sinto culpada por não ter sido forte o suficiente para continuar indo te ver. Você não merecia ficar sozinho. Eu entendo por que você fez isso. Não é fácil olhar para alguém que você ama sabendo que está guardando um segredo pesado. Ela se virou para mim, com os olhos cheios d'água de novo. Eu tinha tanto medo de você descobrir e me odiar. De você achar que eu estava do lado do meu pai, que eu estava contra você. Eu nunca poderia te odiar, menina. Você é minha neta. Meu xodó. Isso aqui não muda nada entre eu e você. Promete. Prometo. Ela se jogou nos meus braços e começou a chorar. Chorar de verdade. Aquele choro de quem estava segurando por muito tempo. Eu quero que volte tudo a ser como era antes. Vô. Eu quero ir na sua casa de novo. Quero comer sua comida. Quero ver filme com você. Quero ouvir suas histórias. Mesmo que sejam sempre as mesmas. Eu sorri, apesar de tudo. São sempre as mesmas porque são as melhores. Ela riu no meio das lágrimas. Então sábado que vem eu vou lá. Vou passar o dia inteiro com você. E não vou ligar pro que tá acontecendo. Nem que seja o último sábado na sua casa, eu vou tá lá. Não vai ser o último sábado. Seu pai vai conseguir o dinheiro. Eu acredito nele. Eu não sei se eu realmente acreditava. Mas precisava dizer aquilo. Por mim, por ela, por todos nós. Quando entrei em casa, o silêncio era ensurdecedor. Liguei algumas luzes, coloquei um café para passar, sentei na mesa da cozinha. E foi ali, naquela cozinha onde minha esposa tinha feito milhares de refeições, onde meus filhos tinham crescido, onde eu tinha vivido 30 anos da minha vida, que caiu a ficha de verdade. Eu podia perder tudo aquilo. Cada rachadura na parede. Cada mancha no teto. Cada azulejo quebrado. Tudo tinha uma história. E eu podia ser arrancado de todas essas histórias. Passei a noite em claro. Andando pela casa. Olhando as fotos na parede. Tocando nos móveis. Tentando memorizar cada detalhe. Caso fosse a última vez que eu pudesse fazer aquilo. Tinha a foto do meu casamento, pendurada na parede da sala. Eu e minha Cecília, jovens, sorridentes, cheios de planos. Não sabíamos naquela época que teríamos apenas 35 anos juntos. Não sabíamos que ela ia partir tão cedo, me deixando sozinho nessa casa cheia de memórias. Fui pro quarto. O nosso quarto. Que depois virou só meu quarto. Ainda tinha o perfume dela no armário. Eu nunca tive coragem de jogar fora. Às vezes, quando a saudade apertava, eu abria o frasco e sentia o cheiro. Era como se ela tivesse ali, do meu lado, me dizendo que tudo ia ficar bem. Mas naquela noite, nem o perfume dela conseguiu me confortar. Sentei na cama e olhei em volta. A comoda velha que a gente tinha comprado numa liquidação há 25 anos. O espelho rachado que ela insistia em manter porque tinha personalidade. As cortinas florais que eu achava horríveis, mas que ela amava. Tudo aquilo podia desaparecer. Tudo aquilo podia virar propriedade de um banco, que ia vender para qualquer um, que ia colocar outras pessoas para viver aqui, que iam apagar todos os vestígios de que a gente existiu. Chorei. Chorei como não chorava desde o funeral da Cecília.
Chorei pela casa, pela família, por tudo que eu estava prestes a perder. Nos dias seguintes, Henrique ligava todo dia, me atualizando, me contando sobre a empresa, sobre os contratos, sobre o dinheiro que estava começando a entrar. Ele parecia empolgado, otimista, mas eu conhecia meu filho. Conhecia quando ele estava fingindo. Pai, fechamos mais um contrato hoje. 60 mil reais. 60 mil falta 220. Eu sei, pai. Mas estamos chegando lá. Tem mais 2 contratos quase fechados. E o Márcio conseguiu um investidor interessado em colocar mais dinheiro na empresa. Henrique, me fala a verdade. Você acha mesmo que vai conseguir? Silêncio do outro lado da linha. Eu tenho que conseguir, pai. Não tem outra opção. Mas eu sabia que sempre tem outra opção. A opção de eu perder minha casa. Mariana voltou a me visitar. Todo sábado. Religiosamente. E foi nesses sábados que eu descobri mais detalhes do que tinha acontecido. No primeiro sábado depois da revelação, ela chegou com um bolo de chocolate. O meu favorito. Trouxe pra gente comer vendo filme, ela disse. A gente se acomodou no sofá, escolheu um filme antigo que já tínhamos visto 1000 vezes, e começamos a assistir. Mas nenhum de nós dois estava realmente prestando atenção. Vô, posso te contar uma coisa? Pode. Eu descobri sobre o empréstimo faz 6 meses. 6 meses. Ela sabia há 6 meses. Como você descobriu? Ouvi meus pais brigando. Minha mãe gritando com meu pai, dizendo que ele tinha destruído tudo, que tinha colocado você em risco, que ela não ia perdoar ele por isso. Eu fiquei escutando atrás da porta. Ouvi tudo. E por que não me contou? Porque meu pai me fez prometer que não ia falar nada. Ele disse que ia resolver, que ia conseguir o dinheiro, que você não precisava saber. E eu acreditei nele, vô. Eu achei que ele ia mesmo resolver. E quando você percebeu que ele não ia conseguir? Faz umas 4 semanas. Teve uma discussão horrível aqui em casa. Minha mãe falando que era impossível juntar 280 mil reais em 2 meses. Meu pai dizendo que ia dar um jeito. Ela dizendo que ele já tinha falado isso antes e não tinha dado jeito nenhum. Foi aí que eu percebi que você ia perder a casa de verdade. E foi aí que você parou de ir me visitar. Foi aí. A gente ficou em silêncio por um tempo. O filme continuava passando, mas nenhum de nós estava vendo. Vô, eu fico pensando, se eu tivesse te contado antes, você poderia ter feito alguma coisa. Poderia ter processado meu pai, ou vendido a casa por conta própria, ou sei lá. Mas eu fiquei quieta. E agora talvez seja tarde demais. Mariana, olha para mim. Ela olhou. Você não tem culpa de nada. Você era uma menina de 20 anos sendo manipulada pelo próprio pai. Ele que é o adulto. Ele que tinha que ter tomado as decisões certas. Não você. Mas eu poderia ter te avisado. E aí? E aí eu ia brigar com seu pai, ia processar ele, ia destruir de vez a relação que a gente tem. Era isso que você queria? Não. Mas pelo menos você saberia a verdade. E saber a verdade ia mudar alguma coisa? Ia fazer a dívida desaparecer? Ia fazer o banco não executar? A única diferença é que eu teria sofrido por mais tempo. Ela apoiou a cabeça no meu ombro. Eu só queria que tudo voltasse ao normal, vô. Eu também, minha filha. Eu também. A empresa antiga de Henrique tinha começado a afundar há 3 anos. Ele escondeu de todo mundo. Pegou empréstimos. Usou o dinheiro da poupança da família. Vendeu o carro importado que ele tinha e comprou um mais barato. Mas nada adiantou. Quando a coisa ficou insustentável, ele veio falar comigo. Com aquela história do refinanciamento. Eu, confiando, assinei sem ler direito. E foi assim que ele pegou 280 mil reais usando minha casa como garantia. O dinheiro foi todo para tentar salvar a empresa. Mas não adiantou. Ela afundou mesmo assim. E agora eu estava pagando pelas escolhas erradas do meu filho. Será que eu tinha raiva dele? Tinha. Claro que tinha. Mas também tinha pena.
Pena de ver um homem de 40 anos tendo que recomeçar do zero. Tendo que lidar com o peso de ter destruído a vida da própria família. No segundo sábado, Mariana trouxe umas fotos antigas. Achei essas fotos guardadas lá em casa. Pensei que você ia querer ver. Eram fotos de quando Henrique era criança. Um menino magrelo de cabelo comprido, sempre sorrindo. Tinha uma foto dele no meu colo. Devia ter uns 5 anos. A gente tava no parque. Ele tinha acabado de cair do balanço e tava chorando. Eu lembro desse dia. Lembro de ter pego ele no colo, limpado as lágrimas, e dito que tava tudo bem. Que ele era forte. Que ia ficar tudo bem. Será que eu tinha falhado com ele? Será que eu tinha criado um homem fraco, incapaz de lidar com os próprios erros? Vô, você tá chorando? Eu nem tinha percebido. É só lembrança, menina. Lembrança de quando as coisas eram mais simples. Você sente falta daquela época? Todo dia. Todo santo dia. Ela pegou outra foto. Era da minha esposa. A Cecília estava na cozinha, com o avental florido, fazendo não sei o quê. Ela estava rindo. Sempre rindo. Eu sinto muita falta da vovó, Mariana disse. Eu também. Ela saberia o que fazer nessa situação. O que você acha que ela faria? Pensei na resposta. Ela provavelmente daria uma chinelada no Henrique. Depois faria um bolo, botava todo mundo para sentar na mesa, e dizia que a gente ia resolver isso juntos. Porque era assim que ela era. Brava quando precisava, mas sempre tentando unir a família. Ela ia gostar de saber que você não odeia meu pai. Eu não disse que não odeio. Eu disse que eu entendo. É a mesma coisa? Não. Não é. Mas às vezes é o máximo que a gente consegue. Passaram-se 3 meses desde aquela noite terrível em que descobri tudo. 3 meses de ansiedade. De noites mal dormidas. De olhar para cada canto da casa pensando, será que vou perder isso? Henrique continuava me ligando. Me atualizando. Mas eu percebia que as coisas não estavam indo tão bem quanto ele dizia. Dava para ouvir na voz dele. Na hesitação. Nas pausas longas antes de responder minhas perguntas. Pai, o investidor desistiu. Meu coração afundou. Desistiu? Como assim? Ele achou o projeto arriscado demais. Não quis colocar dinheiro. E agora? A gente tem outras opções, pai. Tem outros investidores. Tem. Henrique, quanto tempo falta? 1 mês. 1 mês. 30 dias para conseguir 280 mil reais. Ou para eu perder minha casa. Quanto você já conseguiu? 90 mil. Falta quase 200 mil. Eu sei, pai. Eu sei. Mas eu não vou desistir. Eu vou conseguir. De algum jeito, eu vou conseguir. Mas eu já não acreditava mais. Comecei a me preparar mentalmente para a perda. Comecei a pensar onde eu ia morar. Talvez pudesse alugar um quarto em algum lugar. Ou morar com Henrique e Patrícia por um tempo. Não, não dava. Eles estavam se separando. Talvez a Mariana pudesse me acolher. Não, ela estava morando na casa de uma amiga. Não tinha espaço para mim. Eu ia acabar morando onde? Num asilo? Na rua? Comecei a separar as coisas. O que era importante? O que eu levaria se tivesse que sair? Fotos. Alguns documentos. O perfume da Cecília. Mais nada. Todo o resto podia ficar. No terceiro sábado, Mariana percebeu as caixas no canto da sala. Vô, o que é isso? Tô organizando algumas coisas. Você tá desistindo? Não é desistir, Mariana. É ser realista. Falta menos de 1 mês. Seu pai não vai conseguir o dinheiro a tempo. Eu preciso me preparar. Ela se ajoelhou na frente das caixas e começou a tirar as coisas de dentro. Não. Não vou deixar você fazer isso. Você não vai sair dessa casa. Mariana. Não. Eu não aceito. Essa é sua casa. Sua e da vovó. Você não pode perder ela por causa do meu pai. Eu não tenho escolha, menina. Tem sim. A gente pode vender alguma coisa,
Pode pedir dinheiro emprestado, pode. Vender o quê? Eu não tenho nada de valor. E pedir emprestado de quem? Quem vai emprestar R$ 200.000 para um velho de 60 anos? Ela chorou. Chorou tanto que eu achei que ela ia ficar sem ar. Isso é tudo culpa do meu pai. Tudo. Se ele não tivesse sido tão idiota, tão irresponsável, você não estava passando por isso. Seu pai errou. Mas ele está tentando consertar. Tentando não é o suficiente. Ele tinha que ter conseguido. Tinha que ter salvado sua casa. Às vezes a gente tenta e não consegue. Mariana. É assim que a vida funciona. Mas não é justo. Você não merece isso. A vida não é sobre merecer ou não. É sobre o que acontece. Ela ficou comigo o resto do dia. A gente não viu filme. Não comeu bolo. Só ficamos sentados na sala, em silêncio, processando o que estava prestes a acontecer. Foi na semana seguinte que tudo mudou. Era uma sexta-feira. Eu estava na cozinha, tomando café, quando ouvi a campainha. Fui atender. Era Henrique. E o rosto dele era diferente. Não era mais o rosto de quem estava carregando o peso do mundo. Era o rosto de quem tinha acabado de largar esse peso. Pai, eu consegui. Meu coração quase parou. Conseguiu o quê? O dinheiro. Consegui o dinheiro todo. Não consegui falar. Só olhei para ele, esperando que continuasse. A empresa decolou, pai. Decolou de verdade. Fechamos um contrato grande com uma multinacional. O dinheiro entrou ontem. E hoje de manhã eu já fui no banco e quitei sua dívida. Toda. Ele tirou uma pasta de dentro da mochila e colocou na mesa. Tá tudo aqui. Comprovante de pagamento. Carta do banco confirmando a quitação. Escritura da casa livre de qualquer ônus. Peguei os papéis com as mãos tremendo. Era verdade. Tava tudo ali. Toda a documentação comprovando que a dívida tinha sido quitada. Que minha casa estava salva. Minha casa tá salva? Sua casa tá salva, pai. Você não vai perder nada. Eu desmoronei. Literalmente desmoronei. Minhas pernas falharam e eu caí sentado na cadeira, com aqueles papéis na mão, chorando como eu não chorava desde o dia que minha esposa morreu. Henrique se ajoelhou na minha frente de novo. Pai, me perdoa. Me perdoa por tudo. Por ter usado sua casa. Por ter mentido. Por ter causado tanto sofrimento. Você salvou minha casa, menino. Salvou. Mas eu só tive que salvar porque eu coloquei ela em risco antes. Eu errei feio, pai. Errei de um jeito que eu vou ter que viver com isso pro resto da vida. Mas você consertou. Você trabalhou, lutou e consertou. Ele me abraçou. E nós ficamos ali, pai e filho, abraçados na cozinha, chorando juntos. Quando se acalmou, ele me contou os detalhes. Como a empresa tinha começado a dar certo. Como o Márcio e a Júlia tinham sido parceiros incríveis. Como ele tinha trabalhado 18 horas por dia para fazer aquilo funcionar. Como tinha perdido peso, perdido sono, mas conseguido salvar minha casa. E a Patrícia? Eu perguntei. O rosto dele ficou sério. A gente vai se separar mesmo, pai. Isso não muda. A confiança foi quebrada. O amor acabou. Mas pelo menos agora a gente consegue se separar de um jeito civilizado, sem briga, sem ódio. E com você tendo sua casa de volta. Era triste. Ver meu filho perdendo o casamento. Ver minha neta tendo que lidar com a separação dos pais. Mas pelo menos o pior tinha passado. E a Mariana? Como ela tá? Melhor. Muito melhor. Saber que sua casa estava salva tirou um peso enorme das costas dela. Ela até começou a conversar de novo com a gente. Não voltou para casa ainda, mas pelo menos está conversando. Henrique ficou para jantar. Fizemos uma comida simples. Arroz, feijão, um ovo frito. Mas tinha um gostinho especial. Gostinho de alívio. De recomeço. Quando ele foi embora, eu fiquei sozinho na casa. Mas era uma solidão diferente. Não era mais aquela solidão pesada, carregada de ansiedade e medo. Era uma solidão leve.
Uma solidão de quem tinha passado pela tempestade e sobrevivido. Andei pela casa de novo. Mas dessa vez não era para memorizar. Era para comemorar. Cada canto, cada móvel, cada foto na parede. Tudo ainda era meu. Tudo ainda tinha as memórias da Cecília. Tudo ainda era lá. No sábado seguinte, Mariana chegou mais cedo que o normal. Trouxe um bolo que ela mesma tinha feito. Vô, hoje é dia de comemoração. Comemoração de quê? De que você não vai perder sua casa. De que a gente ainda vai poder ter nossos sábados aqui. De que tudo deu certo. A gente comeu o bolo dela, que por sinal estava uma delícia, e passou a tarde vendo filmes. Como nos velhos tempos. Ela deitou no sofá com a cabeça no meu colo, igual fazia quando era criança. E eu fiquei ali, passando a mão no cabelo dela, feliz. Feliz por ter minha casa. Feliz por ter minha neta de volta. Feliz por ter minha família, mesmo que ela tivesse mudado. Vô, posso te perguntar uma coisa? Pode. Você chegou a me odiar? Nas 3 semanas que eu parei de vir aqui? Nunca. Mariana. Nunca. Eu fiquei triste, confuso, magoado. Mas odiar? Nunca. Eu tinha tanto medo que você descobrisse e achasse que eu era igual ao meu pai. Que eu tinha mentido para você, enganado você. Você mentiu. Enganou. Mas você também era uma menina de 20 anos tentando proteger o avô de uma verdade dolorosa. Você fez o que achava que era certo, mesmo que não fosse a melhor escolha. E agora? Como é que fica? Agora a gente segue em frente. Seu pai consertou o erro dele. Sua mãe e ele vão se separar. Mas isso não significa que sua família acabou. Significa que ela mudou. E mudança não é sempre ruim. Ela suspirou. Eu só queria que as coisas fossem mais simples. Eu também, minha filha. Eu também. Ficamos em silêncio por um tempo. Só o som do filme ao fundo. Vô. HM. Eu te amo. Muito. Eu também te amo, menina. Mais do que você imagina. E era verdade. Porque no fim das contas, depois de quase perder minha casa, depois de quase perder minha neta, depois de ver minha família desmoronar e se reconstruir, eu aprendi uma coisa. As coisas materiais podem ir embora. Casas podem ser tomadas. Dinheiro pode acabar. Mas o amor, esse ninguém tira. Hoje, 6 meses depois daquele dia terrível em que descobri tudo, minha vida tá diferente. Henrique tá focado na empresa nova, que agora vai de vento em popa. Ele conseguiu pagar não só a dívida da minha casa, mas também começou a reconstruir a vida dele. Comprou um apartamento pequeno, nada daqueles luxos que ele tinha antes, mas é dele. É dele de verdade, sem dívida, sem empréstimo. Patrícia voltou a estudar e começou a trabalhar como professora numa escola particular. Ela me visita de vez em quando. A gente toma café, conversa sobre amenidades. Nunca falamos sobre o que aconteceu. Acho que é melhor assim. Deixar o passado onde ele pertence. Mariana continua vindo me visitar todo sábado. Religiosamente. Às vezes ela traz a amiga com quem mora. Às vezes vem sozinha. Mas sempre vem. Ela voltou a conversar com os pais também. A relação não é mais a mesma. Claro. Tem cicatrizes. Tem mágoas. Mas tem amor também. E às vezes é isso que basta. A diferença é que agora eu sei o valor de cada tijolo dessa casa. Sei o peso de cada escolha. E sei que família não é perfeita. Família erra. Família magoa. Mas família também conserta. Família também volta. E no final, é isso que importa. Quando vi aquele celular desbloqueado na mesa, quando li aquelas mensagens, eu achei que ia descobrir a pior coisa do mundo. E de certa forma descobri. Descobri que meu filho tinha colocado minha casa em risco. Descobri que minha família tinha me escondido um segredo pesado. Descobri que podia perder tudo. Mas também descobri outras coisas. Descobri que meu filho era capaz de trabalhar feito um louco para consertar o erro dele. Descobri que minha nora, mesmo se separando dele, ainda se importava comigo. Descobri que minha neta me amava tanto que preferia assumir a ter que mentir na minha cara. E descobri que eu era mais forte do que pensava. Porque eu sobrevivi.
Sobrevivi às noites em claro, aos pesadelos de ser despejado, à ansiedade de não saber se ia ter um lar dali a 2 meses. E não só sobrevivi. Saí do outro lado com minha dignidade intacta e minha família ainda ao redor. Teve dias que eu achei que não ia aguentar. Dias que eu olhava para casa e pensava, esse é o último dia que vou acordar aqui. Dias que eu fazia café pensando, essa é a última vez que vou usar essa cafeteira. Dias que eu sentava naquela cadeira pensando, amanhã ela não vai mais ser minha. Mas aguentei. Aguentei porque não tinha outra opção. Porque quando você chega no fundo do poço, você descobre que ou você desiste ou você luta. E eu escolhi lutar. Mesmo quando parecia impossível. Mesmo quando todo mundo dizia que não tinha mais jeito. E sabe o que eu aprendi com tudo isso? Aprendi que a gente é mais forte do que pensa. Aprendi que família, por mais imperfeita que seja, ainda é a coisa mais importante. Aprendi que perdoar não significa esquecer, mas significa seguir em frente. E aprendi que casa não é só tijolo e cimento. Casa é memória. É história. É amor. Então, se você está passando por algo parecido, se alguém que você ama fez alguma besteira que está te afetando, eu te digo, respira. Porque a tempestade passa. Pode demorar, pode doer, mas passa. E quando ela passar, você vai olhar para trás e perceber que sobreviveu. E isso já é alguma coisa. Não foi fácil. Não foi bonito. Mas foi real. E no fim, é isso que a gente tem, a realidade crua, com todos os seus problemas e todas as suas soluções imperfeitas. Eu ainda tomo meu café toda manhã naquela mesma cozinha. Ainda sento naquela mesma cadeira. Ainda olho para as mesmas fotos na parede. Mas agora eu faço tudo isso com uma gratidão diferente. Uma gratidão de quem quase perdeu tudo e ganhou uma segunda chance. E toda vez que Mariana chega aqui no sábado, toda vez que ela me abraça e diz oi, vô, eu lembro porque lutei tanto. Lembrei porque não desisti. Porque no final, não era só pela casa. Era por ela. Era pela família. Era por todas as memórias que ainda a gente ia criar juntos. A vida não voltou a ser como era antes. Mas talvez não precise voltar. Talvez a gente só precise aprender a viver com o que a vida se tornou. E encontrar beleza nisso também.